Irmãos, graça e paz a todos. Durante já um tempo, eu venho acompanhando aí o Ada, né? O senhor Ada e o seu trabalho, tá? Primeiro eu gostaria de falar que eu não tenho nada contra o Ada, tá? Em determinados temas ou aspectos, eu até posso convergir algumas coisas com ele, tá? Algumas coisas. E em uma boa parte divergir dele, tá? Eu entendo o Adam também, porque eu tive mais ou menos o pensamento dele durante um bom tempo, eu fiquei com mais ou menos o pensamento, a linha de pensamento dele com relação à religião, tá? Não com relação à palavra de Deus. A única coisa que eu acho que ele acaba blasfemando contra Deus, acho não, né? Eu tenho certeza que ele blasfema contra Deus quando ele passa a querer ser juiz de Deus, ou daquilo que Deus deixou escrito. Eu não sei se ele sabe quais são as fontes de pensamentos dele, né? A questão é que os nossos pensamentos, muitas coisas que achamos que são novas em nós, alguns outros pensadores já pensaram e somos influenciados por esses pensadores, tá? Cujo quais muitos deles já estão mortos, tá? Então eu vejo no pensamento do Adam o marxismo, eu vejo os pensamentos de Bultmann, eu vejo os pensamentos da teologia liberal, né, no Adam, vejo também ateísmo, deísmo, agnosticismo. Então a gente vê nos pensamentos do Adam muito dessas ideias aí que vai vir depois ali do Renascimento, com Kant, com os outros filósofos, alguns antes de Kant, depois Kant e alguns outros filósofos mais para frente, até chegar ali no Jean-Jacques Rousseau, e vai dizer que todo homem é bom e que é a sociedade que corrompe o homem. Tá? Depois vem Marx, as ideias de Marx ele vai pegar aí, não só Marx, como Nietzsche também, a ideia de religião. Eu também já cheguei a dizer que a religião é a pior desgraça do mundo, porque é através da religião que esses falsos líderes manipulam as massas. E aí é onde é que está o problema do Adam, porque ele não consegue discernir o que é religião e religiosidade, e para que serve a religião, né? A religião é algo que todos os seres humanos carregam em si, na sua gênese humana, no âmago da sua alma. Todo ser humano é religioso. Tá? A questão é o que fazemos da religião. Como o homem está em um estado caído, pecaminoso, ele não consegue se aproximar de Deus, ele começa a criar várias religiões para preencher esse vazio de Deus. Até a própria ciência atua como uma religião para preencher o vazio de Deus. Então todo homem que não tem Deus, ele vai preencher esse vazio, que seria o vazio onde Deus, unicamente Deus pode preencher. O homem já foi feito dessa forma. E daí então, por esse motivo, esse vazio é preenchido por outras coisas. Por falsas religiões, por ideologias humanas, enfim, todos os conceitos filosóficos, ideológicos e religiosos que estão espalhados aí pelo mundo, e a pessoa acaba não se aproximando de Deus por causa disso. Tá? Existem outros fatores, não é o caso, nós não vamos entrar no caso, que seria o caso do novo nascimento e outras doutrinas bíblicas que a palavra de Deus fala. Tá? Mas vamos entrar especificamente no tema aí do senhor Adam, com relação ao seu posicionamento à instituição Congregação Cristã no Brasil. Eu estou de comum acordo com ele, que há manipulação sim das pessoas, que essas pessoas são usadas como massa de manobra, que essas pessoas querem a instituição, idolatram a instituição, tudo isso é a questão da religião. Né? Como essas pessoas, aí eu vou falar do ponto de vista espiritual, como essas pessoas não nasceram de novo,
essas pessoas não receberam o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, então se tornaram apenas religiosos, místicos e indivíduos legalistas, né? Estabelecem suas próprias convicções religiosas, as suas próprias doutrinas, saem da Bíblia, menosprezam a Bíblia, enfim, aí você vê todas esses enganos, engodos e essa alienação religiosa que é combatido através de várias pessoas que combatem todos esses enganos dessa instituição e de várias outras, né? Especificamente a Congregação Cristã do Brasil, no caso é o Adam que vem aí no seu canal denunciando todas essas mazelas que acontecem na Congregação Cristã do Brasil. Então isso é uma consequência do não novo nascimento. Então essas pessoas não nasceram de novo, elas precisam preencher o vazio delas, né? Elas precisam esse preenchimento desse vazio que deveria ser preenchido por Deus, é preenchido pelo sistema religioso ou por uma idolatria. Eles criam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências e eregem os seus próprios ídolos. Então eles vão erigindo os seus próprios ídolos, eles passam a idolatrar homens, eles passam a idolatrar a instituição religiosa, porque no centro disso tudo deveria estar Deus, né? É para isso que serve a religião. Ela é um meio para se alcançar ou para se aproximar de Deus, né? Mas como o homem está caído, o homem está morto em seus pecados e delitos, ele não tem essa capacidade de se aproximar de Deus, se antes Deus não colocar nesse próprio homem fé para que creiam em Cristo. Então essas pessoas que não nasceram de novo, que não receberam o evangelho da cruz, eles passam a idolatrar, né, e erigir ídolos nos seus corações. No caso da Congregação Cristã no Brasil, é a graça do Filho de Deus, é a obra maravilhosa, os anciões são santos, são homens de Deus, são os ungidos de Deus, e toda essa glamorização e deificação do sistema religioso. Então o sistema religioso foi deificado, né? Não adianta o Adam, ou eu, ou qualquer outra pessoa falar, querer abrir os olhos dessas pessoas. Uma vez que essas pessoas estão cegadas por Satanás. Tá? Paulo chama nossas armas, quando ele fala do Evangelho, ele diz assim: nossas armas são fortes, poderosas, para destruir ideologias humanas, para destruir castelos e fortalezas, na nossa tradução. Na tradução original é ideologias humanas, filosóficas, conceitos filosóficos e ideológicos que nascem na mente de Satanás, que acorrentam essas pessoas, essas almas, ao erro doutrinário, ao erro do falso evangelho, da falsa religião. Então essas pessoas estão acorrentadas. E a única forma de quebrar essas correntes é através da exposição da palavra de Deus. Não existe outra arma eficaz. Você pode até induzir alguns indivíduos para o seu lado. Você pode, que nem no caso do Adam, ele pode angariar pessoas para suas ideias, tá? Para os seus conceitos ideológicos, mas mesmo assim essas pessoas vão continuar sem ter passado pelo novo nascimento, sem ter nascido de novo, sem ter tido um encontro verdadeiro com o Evangelho e automaticamente com Cristo, sem se arrepender dos seus pecados, sem encontrar alívio para suas almas verdadeiramente, né? O Adam, eu e tantos outros, como o Bruno, ele fez uma colocação interessante. Ele disse assim que nós somos consequências do sistema religioso da Congregação Cristã no Brasil. É verdade, porque eu estive lá dentro quase 20 anos, né? A diferença entre
a minha posição bíblica, teológica, ou com relação à congregação cristã no Brasil, ainda que alguns momentos venham a convergir, tanto com o Bruno, tanto com o Adam, ou tantos outros, tá? Existe divergências também, tá? Não tanto com o Bruno, porque o Bruno, o trabalho dele é outro, ele não entra no ponto de vista teológico, tá? O Adam também, ele não entra na questão doutrinária aprofundada, ele não defende uma doutrina, mas ele procura querer desconstruir as doutrinas, né? E acaba criando uma doutrina, ainda que não baseada na Bíblia, né? Ele acaba criando um conceito filosófico, tá? Ele é diferente do Carlos Reinal. O Carlos Reinal, ele já é um outro indivíduo, ele já é os ensinos do Carlos Reinal, ensinos heréticos, extremamente heréticos, tá? Ele combate a fé cristã. O Adam, como eu posso classificar o Adam? Ele acaba querendo ser juiz de Deus, né? Ele quer ser juiz de Deus. Então, por ele querer ser juiz de Deus, ele tem uma visão muito humanística, e essa ideia humana dele, que às vezes entra em contradição ali, depois nós vamos expor essas contradições, e também estou à disposição aqui do Adam também, de responder algumas coisas para ele, com relação ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, tá? Então, o Adam, ele acaba querendo ser o juiz de Deus, né? E para salvar a pele de Deus, ele tem que desconstruir a Bíblia. E aí ele vai criar um Deus para ele, um Jesus para ele. Então, Jesus é algo interno, é algo dele, é algo de dele para fora. O último vídeo dele que eu assisti, ele fez ele engrandeceu o que aconteceu na Europa, né? Que os templos religiosos lá, ou as igrejas, as grandes catedrais estão vazias, se tornaram museus e tantas outras coisas. E ele fez até ele enalteceu o ateísmo europeu agora, né, o agnosticismo. Mas isso foi fruto da Revolução Francesa, não sei se você sabe, é bem provável que você saiba disso. Então, isso foi fruto da Revolução Francesa, isso foi fruto da teologia liberal, que você tanto ensina e defende, tá? Não diretamente, mas indiretamente, o que você fala está tudo dentro da teologia liberal. E também o Carlos Reinart também. O Carlos Reinart, ele tem uma questão sectária com relação à congregação cristã no Brasil. Aqueles 2 pontos da teologia liberal que nós vamos voltar a ver, né, com o tempo, são muitos temas, então eu vou até pedir paciência para os irmãos, que são muitos temas e às vezes não dá para a gente abordar tudo, que nem mesmo quero preparar o material aqui sobre rebatismo, que eu dei uma parada, quero continuar, não concluímos o material, então tem vários vídeos que eu iniciei, vários temas, e eu não concluí, então eu pretendo concluir todos esses temas, tá? Mas o Carlos Reinart, ele defende, ele pegou algumas passagens isoladas ali, ele fez uma citação lá para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, ele disse assim, existem sites confiáveis, né? Sites confiáveis? Como eu vou dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus através de sites confiáveis? E sites confiáveis que ele nem deu nome. A gente vê a irresponsabilidade dessa pessoa com relação às verdades de Deus, né? Como você pode dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus e ter como ponto de referência sites confiáveis no Google, né? Então é para a gente ver a preocupação com essas pessoas com a verdade. O senhor Carlos Reinart, para mim, ele é o pior de todos, tá? Ele é o pior de todos. Existem outros, mas ele é o pior de todos, que ele acaba
ele acaba defendendo, ele estabelece doutrinas. E por ele estabelecer doutrina, ele é o mais herético de todos. Ele é a própria vox satânica, né? Ele é a vox diabólica, a voz do diabo, esse senhor Carlos Renato. O Adam, né, ele tem esses problemas dele de querer ser o juiz de Deus e acaba cometendo sacrilégios e às vezes blasfemando contra Deus por causa disso, né? Justamente por causa dessa mistura ideológica na mente dele, de humanismo com marxismo, com agnosticismo, ateísmo, todos esses ismos aí, algumas coisas que ele não entende dos pais da igreja lá. E aí ele vai jogar tudo para o Constantino e ele vai entrar aí também numa anarquia, dizer que o pastor... Ele acaba atacando a verdadeira religião por causa do que ele vê dentro da congregação cristã no Brasil. Tá? Ou seja, o nome de Deus é blasfemado por causa da congregação cristã no Brasil. O Adam é fruto da congregação cristã no Brasil, ele blasfema contra o nome de Deus, tá? Por causa da própria congregação cristã no Brasil, que faz com que isso aconteça. E como ponto de referência do Adam, ele está procurando Deus, eu enxergo o Adam assim, ele está procurando Deus dentro da religião, né? Eu posso estar enganado, mas ele procura Deus dentro da religião e ele não encontra Deus dentro da religião. Realmente você está certo, você não vai encontrar Deus dentro da religião, mas também você não vai encontrar Deus dentro de você, tá? Nós temos atributos de Deus comunicáveis, senso de justiça, que nem você tem senso de justiça, né? Amor ao próximo, e tantos outros, piedade, tantos outros atributos de Deus comunicáveis a nós, né? Mas isso não significa que Deus seja comunicável a nós, tá? Existem duas formas, Adam, que Deus quis se revelar ao homem. Através da natureza, da criação, porque o que se pode conhecer de Deus está expresso na natureza, na própria criação, tá? Então existe uma revelação de Deus na própria criação, e sobre essa revelação de Deus na criação, vários filósofos antigos, platônicos, ali no tempo de Sócrates, Platão e pré-socráticos, chegaram a algumas verdades sobre a criação, e tantas outras coisas, através da contemplação da criação. Tá? Então existe verdade de Deus na criação, que se pode chegar a algumas verdades, tá? Que Deus deixou na própria criação. E a outra verdade absoluta de Deus é a sua palavra. Quando você diz que a Bíblia não é a palavra de Deus e que ela é um livro contraditório, por você enxergar um Deus malvado do Antigo Testamento, você está dizendo que o Espírito Santo ele falhou, né? Que Deus não rege todas as coisas e que ele não é soberano, tá? E que está tudo jogado às traças, tá? Mas a única forma que Deus quis se revelar ao homem foi através desse livro aqui. Deus é soberano e cuidou para que tudo estivesse dentro desse livro. Agora, nós temos que saber extrair o que a Bíblia fala. Você, como um homem inteligente, pensador, deveria tomar mais cuidado com o que afirma com relação à palavra de Deus, tá? Eu acho que a sua incapacidade de enxergar Deus, né, faz com que você acabe abrindo a boca em blasfêmia contra Deus,
e ofendendo a santidade de Deus por causa disso. Tá? E você acaba pulando só com o pé, né? Acaba tendo só um lado, uma verdade que você criou na sua mente. Então essa verdade absoluta que você criou na sua mente acaba fazendo você não conciliar as coisas de Deus da forma correta. Eu não tenho capacidade de abrir a sua mente, tá? Eu posso até expor o que a Bíblia fala, explicar o que a Bíblia diz sobre o homem, sobre o Deus do Antigo Testamento, mas eu não tenho capacidade de fazer você compreender espiritualmente isso. Eu não tenho capacidade de lhe converter a Cristo. Tá? O único capaz disso é o Espírito Santo. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que eu posso fazer é orar e expor o que a Bíblia fala. Para mim, eu não tenho outra fonte de autoridade. Então, a minha fonte de autoridade é a bíblica, unicamente a Bíblia. Tá? Isso é a ortodoxia da igreja durante esses 2000 anos de história. Tá? Então, tudo que você enxerga, que você chama de cristianismo, na verdade é religião e religiosidade humana. Tá? Então, isso que você enxerga, Nietzsche também enxergou tudo isso e abriu a boca em blasfêmia contra Deus também. E onde é que está Nietzsche agora? Onde está Bultmann agora? Onde está Marx agora? Né? Onde estão esses inimigos de Deus abertos? Onde está o Darwin hoje? Todos foram inimigos de Deus abertamente. Né? Abriram a boca em blasfêmia contra Deus. E você? Quer continuar sendo o inimigo de Deus? Porque para mim, Ada, você é o inimigo de Deus. Tá? Eu não posso dizer que você é um herege do ponto de vista que nem o senhor Carlos Reinart, que ensina as doutrinas de demônios, tá? Mas você se tornou inimigo de Deus por causa da religião. Né? Você se tornou inimigo de Deus porque por causa da frustração que você teve dentro dessa instituição chamada Congregação Cristã do Brasil, que isso não é algo que aconteceu só com você. Você não foi a única vítima, tá? Dessa instituição religiosa que não prega o verdadeiro evangelho, que dentro do que classificamos como seita religiosa, isso não é uma questão pejorativa, mas é a questão de defesa do que ela defende. Então, quando nós entendemos as doutrinas da Congregação Cristã do Brasil, nós percebemos que ela é uma seita religiosa, porque ela não defende o verdadeiro cristianismo. Tá? Então ela está ali classificada como a Testemunha de Jeová, como os Mormons, como os Adventistas. Tá? Então são seitas religiosas pseudas cristãs. E por isso que você está brigando tanto com esse pessoal, porque você está brigando com o pessoal que não conhece Cristo, que nunca nasceram de novo, tá? Que defende uma religião justamente porque precisa preencher no âmago da sua alma esse vazio que deve ser preenchido por Deus, mas ao invés deles estabelecerem Deus no seu coração, eles viram idólatras e passam a adorar a criação ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Tá? Então isso é um fruto daquilo que é o próprio homem caído. Tá? É que nem fala em Romanos 2. Eu vou ler aqui para a gente entender o que acontece com o ser humano. Tá? Eu vou ler o apóstolo Paulo, que você tanto critica, né? Tanto fala mal do apóstolo, né? Das suas cartas, porque você não entendeu o evangelho de Paulo, né? Uma vez que também é deturpado o evangelho de Paulo por muitos hereges, aí, inclusive da instituição que eu fiz parte, que você também fez parte. Tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou pegar aqui Romanos 1 a partir do versículo 18. Tá? Então, a situação do homem, existe um Deus, Criador de todas as coisas, um Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há, e o homem também.
E existe o homem hoje caído, que carrega em si. O pecado não é algo externo, o pecado é o que está dentro do homem. O homem já nasce pecador. O homem é gerado em iniquidade. Quem fala isso é aquele matador, o genocida, que você chama, que é o Davi. Tá? Então é esse homem genocida que você diz que é, né, matador de crianças, o genocida Davi, que diz que nós somos gerados em iniquidade. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou te apresentar Deus, tá? O que Paulo fala de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Esse detém é sufocar. No original grego é sufocar. O que acontece? Existe uma verdade de Deus revelada na criação. E o homem detém, o homem sufoca, pressiona para baixo. E coloca no lugar da verdade de Deus uma injustiça. Tá? Eles preferem a mentira, eles sufocam a verdade, eles detêm a verdade e no lugar da verdade ele coloca uma injustiça. E por isso Deus está irado contra o homem. É interessante que essa ideia de ira de Deus está em todo subconsciente no inconsciente de toda a humanidade. Se você pegar todas as tribos remotas da Terra, de todas as épocas e eras, você vai ver que todos têm algo em comum. Oferecem sacrifícios a deuses para aplacar a sua ira. Eles sabem, lá dentro deles, que existe um Deus irado. Ainda que eles detenham a verdade, coloquem a injustiça, ou seja, passem a adorar falsos deuses, mas eles sabem que existe um Deus irado contra eles. Então toda a humanidade tem essa ideia de um Deus irado, ainda os mais remotos da Terra. É interessante que toda a humanidade também tem a ideia de deidade, que existe um ser divino, né? Só que esses mesmos indivíduos não conseguem se aproximar de Deus. E aí, ao invés dele estabelecer a justiça de Deus, ele estabelece a iniquidade. E nós vamos ler abaixo o que Paulo continua dizendo. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende. E claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, Deus não fala que os índios das tribos mais remotas não conhecem a Ele. Deus, o que Paulo está dizendo aqui é que eles conhecem a Deus através da própria criação, como eu falei no início, que muitos filósofos chegaram ao conhecimento de determinadas verdades através da própria observação do cosmos. Tá? Então, Paulo continua dizendo assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. É o que acontece com você, o Adam. Então, o seu coração está tão obscurecido que você não deu glória a Deus. Olha o que vai dizer no versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, o que você fala sobre Deus, sobre o Deus do Antigo Testamento, sobre Paulo, sobre as coisas de Deus, na verdade, aquilo que você acha que é sabedoria, eu julgo como loucura, tá? Então, para mim, o que você faz é uma loucura, é uma insanidade de uma pessoa que, até certo ponto, consegue enxergar verdades, né? Através da lógica, você consegue enxergar determinadas verdades através da lógica, mas detém a verdade e a iniquidade. E coloca no lugar da verdade uma outra iniquidade. Eles, no caso da congregação que está no Brasil, esses indivíduos, essas pessoas dessa instituição que não nasceram de novo, que estão sendo enganados por demônios, por Satanás, por falsos mestres, através da religião. A religião é o mecanismo do engano. Tá? A religião para os nascidos de novo, para os salvos em Cristo, ela é uma forma de adoração a Deus.
Mas a religião, para os perdidos, é um mecanismo para o engano do diabo. Então o diabo usa da religião e da religiosidade humana para enganar as pessoas, tá? Então é isso que acontece com muitos. E eu vou parar por aqui, que depois eu vou continuar. Então, no 22 diz, dizendo-se ser sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptas, e aves, e quadrúpedes, e répteis. No caso da congregação, e mudaram a glória de Deus incorruptível em templos religiosos. Né? Aqui cabe muito bem quadrúpedes, répteis. O que Paulo está colocando aqui, eu poderia colocar aqui também em templos religiosos. Foi isso que eles fizeram. Por que eles fizeram isso? Eles detêm a verdade e a injustiça. Ou seja, essas pessoas nunca nasceram de novo. Nunca passaram pelo novo nascimento. E você, senhor Adam, você, dizendo ser sábio, você se tornou louco. Tá? Porque você afronta as verdades de Deus. E você se tornou inimigo de Deus. Tá? Então, eu aconselho você a se arrepender dos seus pecados, pedir perdão para Deus pelos seus pecados, pelo que você tem falado, pelas blasfêmias, que você tem aberto a sua boca em blasfêmia contra Deus. Tá? Pensar duas vezes antes de falar do Deus do Antigo e do Novo Testamento. Tá? Pensar muito. E ler a Bíblia e procurar entender com piedade e com reverência a esse Deus que é santo, que é amoroso, mas que é justo. E todos os inimigos de Deus, todos os fins deles, é sofrer a ira de Deus. Tá? E nenhum pode escapar da mão de Deus. Nem eu e nem você vai escapar da mão do Todo-Poderoso.